Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao curso de Pentagrama. Esse curso que tem como propósito o seu autoconhecimento, tem como propósito um contato maior com a espiritualidade, tem como propósito fazer com que você consiga resolver a sua vida e os obstáculos que vão aparecendo. Bom, quero começar dizendo que se você tem este livro dos arcanjos, ele já é a principal base para que você estude aqui. Aqui eu tenho as orações, aqui eu tenho muita coisa sobre cada elemento, como cada elemento se comporta, como cada arcanjo se comporta, os sinais e toda a energia que vai rodar as 5 estrelas que é o pentagrama. Mas além do livro, nós temos muita coisa a estudar. E uma delas é entender que para você entrar no mundo do pentagrama, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. A abrir mão dos seus apegos, a abrir mão do seu egoísmo, a abrir mão dos seus ciúmes, ou pelo menos diluir essas energias ao máximo. Por quê? Porque o pentagrama ele exige que você seja uma pessoa verdadeira. Então, se eu sou egoísta, se eu sou uma pessoa muito ciumenta, se eu sou uma pessoa manipuladora, e aí cabe a cada um se observar e se olhar, eu tenho que ser sincera com os arcanjos sobre isso e tenho que trabalhar isso em mim. Porque quanto mais verdadeiro, quanto mais desapegado, quanto mais tranquilo você estiver com a energia espiritual, mais a sua magia irá fluir. Sabe aquela velha história? Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece? A assombração, ela aparece porque nós vamos pegando as nossas necessidades reais, os nossos desejos mais profundos e profanos e vamos abafando para tentar parecer para a sociedade que somos pessoas boas e evoluídas. Quando na verdade não somos nada disso. Nós estamos buscando esse caminho que é muito diferente. A estrela de 5 pontas, que ela já vem muito antes do cristianismo, ela é antes ainda do símbolo da cruz, ela traz junto com ela os elementos, e aqui nós vamos ver, ó, quase que eu tropeço em mim mesmo aqui agora. E nós vamos ver os 4 elementos principais, e claro que depois deles temos ainda o éter e o enxofre, que é uma outra etapa de estudo. Aqui eu tenho que me harmonizar com a água. Aqui eu tenho a terra. Aqui eu tenho o ar. E aqui eu tenho o fogo. E quando eu falo desses elementos, eu falo da minha ligação, a minha primeira ligação com o mundo angelical. Eu tenho que entender que os anjos não são aquelas coisinhas fofinhas que você vê nas lojinhas, aquela coisinha, parece um bebezinho, um querubim. É um querubim, na verdade, né? E os querubins são os olhos de Deus. Nós não vamos ver dentro dessas aulas a parte cabalística, não. Nós vamos observar a parte magística que pertence ao pentagrama e a tudo que a ele cerca. E que cada um desses pentagramas, desses 4 pentagramas, vai corresponder a um arcanjo e cada arcanjo vai ser responsável por uma parte da sua transformação de vida. O que eu vou dizer para vocês, que é o que eu repeti no comecinho desse vídeo, é: seja o mais sincero e verdadeiro possível. É assim que você vai quebrar a cara, que você vai muitas vezes se esfolar, mas você vai se levantar e vai estar mais fortalecido e vai estar mais acolhido por essas energias. Então, se eu desejo mal a alguém, eu vou relatar isso à espiritualidade. Se eu desejo bem a alguém, eu vou relatar isso à espiritualidade. E eu deixo a cargo da espiritualidade o que é melhor acontecer. Pode acontecer que você faça um pedido, por exemplo, com o elemento terra, de um emprego melhor, de uma promoção dentro do seu trabalho.
E que tem lá uma colega ou um colega que você não vai com a cara, que você não quer ver aquela pessoa longe, aquela pessoa muitas vezes boicota o seu trabalho. E você pode ver, dentro de um pedido desse, esse seu amigo e inimigo ser promovido, esse seu colega ser promovido, e você continuar na mesma função. Ou você ser promovido, mas ainda continuar subordinado a essa mesma pessoa. Quer dizer, cada um vai ter conforme o seu merecimento. Mas cabe a mim, em primeiro lugar, e é a primeira lição que eu quero ensinar para vocês, que é: seja verdadeiro naquilo que você quer. Seja verdadeiro naquilo que você está colocando ali junto do seu ritual, junto da sua harmonização. Dentro do elemento água, ele vai falar sobre as nossas emoções, nossos sentimentos mais profundos. Temos dois elementos que trabalham, por exemplo, com a revelação da verdade. Temos o elemento água e temos o elemento ar. O elemento água, vamos pegar, por exemplo, alguém que morreu. Lá morreu a sua tia. Aí você vai dar a notícia para sua tia. Aí você liga para sua tia e fala: tia, o tio morreu. Ponto. Isso é água. Incisivo e ponto final. Não tem que ficar voltando atrás, sabe? Você consegue pegar a mesma água no mesmo lugar, do mesmo jeito? Não, a água passa. Então é aquela notícia que você dá e pá, um impacto. O ar é aquela pessoa que vai chegar e vai falar assim: olha, senta aqui, eu tenho uma coisa para te contar, mas não vai ficar nervosa não, já tudo Deus cuida, Deus dá um jeito, já pega um copo de água com açúcar, já dá para a pessoa beber, a pessoa já está quase infartando, querendo saber o que é, e aí depois você fala: o tio morreu. Então, quando eu quero saber a verdade de uma forma calma, de uma forma tranquila, que ela venha aos poucos, eu trabalho com o elemento ar. Quando eu quero uma verdade que ela se escancare de uma porrada só, eu peço para o elemento água. Aqui, por exemplo, você vai pegar uma mensagem suspeita no celular. Aqui, você vai pegar as duas pessoas na cama. Para vocês entenderem como que isso impacta na sua vida de uma forma real. No elemento água, eu estou trabalhando o meu sentimento, o meu amor. Então, eu tenho que primeiro cuidar do meu amor próprio. O primeiro grande amor é o amor próprio, não é isso? Ame ao próximo como a ti mesmo. Já está lá na Bíblia. Então, primeiramente, eu tenho que me amar. Primeiramente, eu tenho que estar em mim para que as coisas comecem a fluir de uma maneira melhor. O pentagrama da água é onde eu peço o amor verdadeiro. Eu quero uma pessoa que realmente me ame. E o amor, ele é algo mais calmo, ele é algo mais sereno. A euforia, o sexo a todo instante, a paixão desvairada, vai estar aqui no elemento fogo. Agora, o amor, aquele amor seguro, ele vai estar aqui na água. Na água somos gerados com paciência. São 9 meses sendo formado dentro de uma bolha de água, aonde a terra vai se misturando ali com outros elementos, né? A nossa matéria, né? Isso aqui é a matéria nossa, a nossa terra. Essa matéria, ela é misturada com dezenas de enzimas e forma um corpo humano que fica dentro de uma bolha d'água, e após essa bolha d'água explodir, você vem para o elemento terra. Aqui está escondido as coisas do seu inconsciente. Coisas que você não revela para ninguém. Situações que muitas vezes você se bloqueia de tomar uma atitude porque nem mesmo você sabe o que está te bloqueando. Então, quando eu entro em harmonização com o elemento água, e a harmonização do elemento água, ela vai ser a base de líquidos e de exercícios, para que você possa se ver, para que você possa se enxergar. E as coisas vão acontecendo durante aquela semana. Pode ser uma semana que você fique mais saudoso, pode ser uma semana que você fique mais emotivo, mais chorão. Por quê? Porque algo ali não está legal, não está em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, eu preciso descobrir o que é que me desequilibra para que isso não me atrapalhe na hora de um ritual. E aí eu tenho um traçado. Olha, eu começo dessa ponta da esquerda para a direita, né? Agora se eu estiver aqui, se eu estiver de frente, né?
Ele vai do meu braço direito para o meu braço esquerdo. Isso aqui é o traçado do elemento água. Ó, se eu estou de frente, ó, ela vem aqui do meu braço direito para o meu braço esquerdo, né? Então, o traçado do pentagrama água é esse. Começo aqui, 2, 3, 4, 5 e fecho aqui na ponta 6 de novo. E aí, para que eu evoque o poder da água, e aí eu vou pedir para que você pegue aí uns 2, 3 dias e pegue uma vasilha com água e você fique brincando com essa água. Fica observando. Brinca com a água, mexe com ela e vai falando essa palavrinha aqui. El. El é a invocação do elemento água. El chama este elemento para você. Ah, mas querido, e se eu não estiver no mar, na piscina, não importa, pode ser um copinho d'água. Você chama por El. E vai mentalizando que você quer se harmonizar com esse elemento, que você quer saber exatamente o que seus sentimentos querem. E que aqui também nós teremos o verbo. Nossa, minha caneta está horrível. O verbo querer. Vocês sabem o que vocês querem? Nós vamos falar isso em outra aula. Vamos explanar mais esse querer. Então, você vai conversando com a água. Por que eu não alcanço o que eu quero? É porque eu não sei a realidade do que eu quero? Ou porque o que eu quero não é para mim? Está na hora de eu querer isso que eu quero? Então, eu vou me harmonizando com o elemento água. Eu vou pensando nas pessoas que eu amo ou que eu acho que eu amo. Eu vou pensando nas situações que eu quero ter, aonde eu quero fluir na minha vida. O que precisa fluir na minha vida? É o meu financeiro? É a minha saúde? É meus bens materiais? O que precisa fluir na minha vida? Está tudo contido aqui dentro do elemento água. Após isso, nós vamos para o elemento terra. Um traçado que vai da cabeça, se eu tiver aqui, ó, ela vai da cabeça, ó, cabeça para a esquerda, ó, cabeça, faz isso, cabeça para a esquerda, pá, 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 de volta. Então, começa aqui em cima, aqui é o número 1. E eu vou traçar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho o elemento terra. O elemento terra, ele vai de encontro a tudo que é matéria. Como está seu corpo? Você gosta do seu corpo? Como está a sua conta bancária? Você gosta do valor que você tem lá? É aquilo mesmo ou você quer mais? Como está a sua relação com a sua casa? As suas roupas, os seus objetos, o seu carro? Como é que está isso? Qual é a sua relação? Como você está se sentindo perante tudo isso? Como que você se sente no seu mundo material? Está em equilíbrio? Não está? Temos que trabalhar. Está com alguma doença no corpo? Por que essa doença te atingiu? O que te levou a ser atingido por essa doença? Então, é neste ponto que o elemento terra vai buscar. Entre outras coisas, isso é o principal. Quando você está fazendo a sua harmonização com a terra, um dos exercícios pede que você mexa com a terra todos os dias. Durante ali alguns 5, 10 dias, 7 dias é o ideal. Você vai estar ali mexendo com a terra, vai estar conversando com ela, vai ter lá seu processo com ela e você vai estar refletindo sobre essas situações. E dentro dessas situações, opa, minha caneta, eu vou chamar por Adonai, que é o nome de chamada deste elemento, terra. Ótimo, já sei, Cris, que tá pegando porque eu me esqueci meu ex do passado. E tá chato porque o meu dinheiro não tá rendendo. Já achamos 2 motivos. Então, você tem um desequilíbrio na água. Na verdade, a gente vai acabar tendo desequilíbrio em todos, mas em alguns mais acentuados. Então, eu tô aqui refletindo sobre o meu ponto material e a minha saúde corpórea. Aí no ar, eu tenho que entender que toda doença que chega ao nosso corpo nasce na mente. A nossa mente é onde tudo se cria. A nossa mente é que vai jogar o sopro da vida, vai jogar o verbo. Quando lá nas escrituras diz o verbo se fez carne, está dizendo que você tem que tomar cuidado com as coisas que você diz, com as palavras que você usa, com a forma como que você deseja. Tem gente que passa o dia inteiro praguejando,
Como que pode ter uma vida boa? Porque a pessoa vai ter dinheiro, mas não vai ter alegria de viver. Porque ela passa o dia todo praguejando, ela passa o dia todo amaldiçoando as coisas. É claro que as coisas não vão andar. E se você anda com pessoas que amaldiçoam as coisas, você acaba sendo amaldiçoado também. Então o elemento ar, ele pede para que você vigie as palavras. O elemento ar pede para que você busque a sua verdade também. Mas a verdade da sua mente, dos seus pensamentos, daquilo que você cria, ao tanto que na água, ele pede para que você fale a verdade do seu sentimento. No elemento terra, é o verbo calar, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Por isso que eu voltei. Que é o verbo calar. Na terra, eu me calo. Por quê? Porque eu não vou jogar pelos porcos. Aqui, no ar, eu tenho o verbo saber. O saber não é só ler livro, não é só o estudo acadêmico, mas o estudo de vida, o estudo do seu espírito, o estudo de tudo aquilo que faz com que os seus planos, os seus projetos se concretizem dentro do Iode, Re, Vo, Re. Esse é o nome de chamada do elemento ar, onde ele começa nesta ponta e vai. Então ele vem da esquerda para a direita e vai traçando. E aqui eu tenho o elemento ar. O elemento ar é o elemento que eu uso para me comunicar com as pessoas. Se você fuçar depois lá nos meus vídeos do YouTube, você vai observar que eu tenho lá um ritual que fala que é para chamar uma pessoa pelo elemento ar. É o elemento que eu uso para saber notícias. É o elemento que eu paro e quando eu peço alguma coisa, os pássaros vão me dar sinais, por exemplo. Aqui mora o saber. E o que você sabe sobre você? O que você sabe sobre a sua ancestralidade? Aqui no elemento ar, nós vamos ver isso. O elemento fogo, ele me pergunta como anda a minha sexualidade, como anda a minha ousadia. Eu ouso fazer aquilo que eu desejo realmente? Eu ouso fazer aquilo que eu quero realmente? Como que está essa relação minha com o meu corpo? Eu me toco, eu me masturbo? Eu procuro me incentivar, eu procuro ir sempre adiante, eu cheguei num patamar material, eu vou usar, dar um passo para cima ou eu vou ficar paralisada? Como que anda a minha comunicação com a minha espiritualidade? O que a espiritualidade representa na minha vida? Aonde que eu trabalho a minha espiritualidade? Eu dou atenção a isso? O que eu faço com isso? Como que eu estou fazendo com que a minha mola propulsora do fogo atinja aquilo que eu sempre sonho? É uma reflexão aqui para a gente entender, né? Que tem gente que não consegue tirar roubo para transar, gente. Tem gente que tem um desejo sexual desenfreado. E tudo que é demais é complicado. A gente tem que ter sempre equilíbrio. E aqui no fogo, eu vou ter como palavra mágica... Ops, pus uma perna a mais aqui. Elohim. Então, essas são as 4 energias sagradas que nós estudaremos durante o processo do pentagrama. E aí, dentro desse processo, eu vou entender que eu vou ter como comandantes principais, como grandes comandantes principais, eu vou ter aqui Gabriel. Gabriel é um arcanjo que ele trouxe a anunciação a Maria. É ele que está descrito no livro do Apocalipse, com que vai fazer a leitura do julgamento e dar a cada um a sua sentença. Gabriel é um arcanjo que ele tem uma forma mais fria de agir. Normalmente nas imagens mostra ele com lírios quando ele vem com boas notícias, mostra ele com pergaminho quando ele está lendo, né, a nossa sentença, mas há imagens dele que ele está empunhando uma espada. Ele é um dos anjos que é conhecido como o anjo da vida, mas ele também é o anjo da morte. Aqui nós temos Gabriel. Aqui no verbo calar, nós temos Uriel. Uriel é uma imagem até difícil de achar, depois eu vou mostrar para vocês num outro momento, a imagem de Uriel. Ele não é aceito pela Igreja Católica, os únicos arcanjos que a Igreja aceita é Gabriel, Miguel e Rafael,
Uriel é um arcanjo que pertence ao elemento terra. Ele, segundo as lendas, é aquele que está no Jardim do Éden e que ali está protegendo todo o grande tesouro. O grande tesouro que nós temos em nossa vida, o nosso grande Jardim de Éden, se chama ancestralidade. Dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, é o nosso próprio Jardim de Éden. Então, quando nós nos remetemos às antigas escrituras, às antigas lendas da criação, nós cairemos no trono de Uriel. Uriel é o fogo da terra, é o magma da terra. Tanto que uma das suas pedras é a obsidiana negra que o representa. Uriel é o arcanjo que você evoca quando você não tem mais absolutamente mais nada para fazer. Acabou, você está na beira do abismo, está ali as pedrinhas já caindo, ali já está caindo a coisa, é onde Uriel chega para agir. Porque ao contrário dos outros arcanjos que têm órbitas, Uriel não tem uma órbita, ele pode atender no momento seguinte. Então, ele é um arcanjo que nós chamamos um arcanjo mais sisudo, um arcanjo com a cara mais fechada, mas sempre pronto e sempre com a sua espada afiada para dar um golpe só. Resposta com ele é uma e ponto. Aqui no ar nós temos Rafael. Rafael, nossa, o que eu fiz aqui? Meu Deus, escrevi tudo menos Rafael. Rafael é o patrono dos amantes sinceros, apaixonados. A história de Rafael na Bíblia, ele traz a cura através do peixe, né? Ele faz um cego enxergar também, mas ele também faz lá, tem uma história de um love story lá com Tobias, e é Rafael que faz esse casamento, faz toda essa parte. Rafael é um arcanjo, como eu já disse, que também traz a verdade, mas ele cuida da nossa saúde mental. Rafael, ele é aquele que traz a cura que ainda, de doenças às vezes que ainda não chegaram no nosso corpo físico. Quando ela atingir o nosso corpo físico, a gente pede para Rafael trabalhar a nossa mente, para que aquilo que nos deixou doente possa ser retirado da nossa energia. Se der. Se não der para curar, pelo menos para amenizar a situação. É a Rafael que eu peço os estudos, o passar numa prova, o me ajudar no concurso, a lembrar de algo, a ser mais criativo. Rafael trabalha toda essa esfera do ar. É onde você tem que prestar atenção na sua respiração. Quanto tempo faz que você não presta atenção na sua própria respiração? Difícil, né? Porque você não cala para se ouvir. Aqui, você tem que se ouvir. Mas para a gente se ouvir, nós temos que calar. Ver como um elemento complementa o outro, é dessa forma que a gente vai trabalhar, um elemento complementando o outro. No elemento fogo, nós temos o queridinho, o funkeiro, o cara de todo mundo, aquele popularzão, Miguel. Todo mundo sabe quem é Miguel, todo mundo conhece alguém que é devoto de Miguel. Miguel é o farofeiro. É ele. Você quer chamar alguém do povão, você vai chamar Miguel. É ele que nos ajuda, ele está pisando em cima de um demônio, de um dragão. Algumas imagens vêm com dragão, outras vêm com um demônio, mas a imagem original dele vem com uma bola, que eu esqueci o nome agora, a bola cheia de pregos da Idade Média, né? Pá! Certeiro. Miguel está pisando num demônio porque ele disse que você não consegue dominar os seus demônios internos. Se você não sabe quais são os seus demônios internos, você não vai para lugar nenhum. Você só vai dar tiro na água, praticamente, né? Porque você não sabe o que você quer. Você tem que ousar ser quem você é. O verbo aqui, o grande verbo aqui é ousar. Ousar ser você. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de roupas mais extravagantes, eu vou usar essas roupas mais extravagantes. Se eu sou uma pessoa que tem uma homossexualidade, eu vou me assumir. Para mim, principalmente. Para o mundo, não. É a mim. Sou eu. Eu tenho que estar resolvida comigo. Porque eu estando resolvida comigo, eu vou ousar ir atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. E não vai ter a opinião de A ou B que vai me barrar. Porque eu sei que aquilo que eu quero,
e que eu vou saber trabalhar, é onde eu vou usar para ser feliz. Eu ouso ser feliz, eu ouso saber, eu ouso calar, eu ouso querer, eu quero calar, eu quero ousar, eu quero saber. Saber querer, saber calar, saber ousar. Então você vê que os verbos, eles conversam entre si. Porque não tem como a gente separar só a água, só o fogo, só a terra, só o ar. Nós, enquanto seres humanos, nós somos os 5 elementos misturados e nós formamos uma grande estrela de 5 pontas. Então, quando eu entendo este princípio de que isto aqui me rege, eu consigo desbloquear muita coisa dentro do meu lado espiritual e seguir meu próprio caminho. Porque, de repente, por mais que você cultue os anjos, o seu caminho pode estar na Umbanda, o seu caminho pode estar na igreja evangélica, o seu caminho pode estar na igreja católica, o seu caminho pode estar em religião nenhuma. E quem vai te mostrar isso? Os 4 arcanjos e os 4 elementos. Quando eu estou em harmonia comigo mesma, eu consigo transformar toda a minha realidade. Eu consigo fazer com que o impossível se torne realidade. Eu consigo fazer com que as minhas amarras, as minhas mágoas, as minhas prisões, elas comecem a ter um momento de calma para que eu possa fluir melhor. Deu para entender? Nós precisamos fluir e fluir com abundância. E essa fluidez com abundância é que vai fazer com que as coisas se transformem a meu favor. Não existe nada que você não possa alcançar. Mas nada será alcançado sem que você se conheça e sem que você se permita entender quais são as suas qualidades, quais são os seus talentos, quais são os seus obstáculos pessoais, quais são os seus defeitos, para você poder se melhorar. É a partir do autoconhecimento que eu parto para comungar com os arcanjos. Claro que tem sempre um elemento, tem sempre um arcanjo que você se identifica mais. E é com esse arcanjo que você se identifica mais que você vai trabalhar, que vai te guiar e que vai vivenciar as coisas com você. Ele vai te responder mais rápido. O que eu aconselho nesse começo de curso para você fazer? Que você caminhe quando você for trabalhar, quando você estiver fazendo os seus afazeres domésticos, quando você estiver no seu trabalho, que tiver aquele momento que você pegue alguns minutos e converse. Pegue ali 2 dias, converse com o Gabriel, pegue outros 2 dias, converse com o Uriel, outros 2 com o Rafael, outros 2 com o Miguel, e aí você vai criando intimidade. A espiritualidade, os nossos guardiões, as nossas guardiãs espirituais, e aí eu incluo os arcanjos também, que é a pauta desse curso, eles estão ali com você à medida que você está com eles. É só você pensar assim, você tem um amigo, esse amigo te liga 1 vez por ano, ou 2, e quando liga ainda é para pedir alguma coisa. Você não fica uma hora de saco cheio da pessoa tá te ligando, tá ali enchendo o saco, sempre pedindo alguma coisa? E aí você tem uma outra pessoa que sempre liga para você, pergunta como é que você tá, ou manda uma mensagem, ou tá ali por volta ali. Essa pessoa, com certeza, se você puder fazer alguma coisa por ela, você vai fazer com muito mais rapidez do que na outra que só aparece para te pedir algo. Então, a espiritualidade é algo que eu tenho que estar cultivando todo dia. Eu converso, eu agradeço na hora que eu levanto, eu agradeço na hora que eu vou deitar, eu agradeço o alimento da minha mesa, eu agradeço por ter um teto, por ter um cobertor, por ter uma água quente, por ter um carro, por ter uma moto, você vai agradecendo as coisas que você tem, pela sua saúde corpórea, por você ter amigos, por você ter inimigos, né, que eu nem chamaria de inimigos, eu chamaria de adversários. Né? Porque eles fazem com que você busque estar sempre se aprimorando cada vez mais para poder vencer. Tá bom, crianças? Essa é a primeira aula. Revisem, vejam se vocês entenderam e qualquer coisa, vamos aí esclarecendo as dúvidas com o decorrer do curso, para que você possa ter um contato mais puro e límpido possível com essas energias angelicais. Até uma próxima aula. Abençoados sejamos todos. Fiquem na luz e tchau.